E o que eu acho que a gente vai partir agora é para uma próxima fase. A gente já viu nas manifestações de 2016 um idealismo forte. Lembra da época do impeachment? Sim. A galera saía para as ruas para falar o quê, negão? Chega de corrupção. Eu quero ver privatização no Brasil. Eu não aguento mais essas estatais aparelhadas. Chega de corrupção, fora PT. Pô, saíram, beleza, com esse raciocínio. Aí passa um período, essas pessoas começam a transformar um discurso e começam a sair na rua e gritar mito, Que aí perdeu a mão. mito. Nesse momento perdeu a mão. E aí o idealismo que existia no início dessas manifestações é transformado num culto messiânico tosco, retardado a uma única pessoa que simplesmente ficou fazendo uma série de cagadas e a galera passando pano com medo do PT voltar. Então, o PT voltou. Bolsonaro provavelmente vai ficar inelegível e vai ser preso. O PT não votou nem por mérito do PT e muito menos por falha do Bolsonaro. Voltou. Não, pera, como não voltou? O PT volta por causa de todo um establishment que se juntou. Não, o PT volta É só porque ver agora os Bolsonaro artistas foi agora, absolutamente que com 20 dias já ganharam incompetente. 1 bilhão. O PT voltou porque o Bolsonaro lá atrás falou: se eu errar, o PT volta. E tá aqui. O Bolsonaro errou demais. Profetizou. Absolutamente. Pautas toscas para o Brasil, somente pregando para convertido, pouco dialogando com aquelas pessoas que tinham um mínimo de senso crítico. Nessa eu concordo com e você. aí o que aconteceu? Se isolou politicamente e entregou o Brasil de volta ao PT. Então, o que as pessoas precisam compreender agora, e eu pelo menos acho, é o seguinte: nós estamos mudando de fase agora. Já tomamos na cabeça, já aprendemos. E não é possível que essa fase que nós vamos chegar agora... Por que você acha que o povão votou no PT? Não seja uma fase de bom senso. O bom senso no Brasil precisa reinar. O que eu me refiro com bom senso? Se o Lula fizer cagada, nós temos que cobrar do cara e ir pra cima do cara. Se o Bolsonaro fizer cagada, nós temos que cobrar e ir pra cima do cara. Não dá pra passar pano mais pra político, seja lá qual for. Escolhe o político que vocês quiserem. Vamos pra cima dos caras. Chega dessa lambeção de saco, dessa passação de pano que resultou o quê? Resultou a volta do PT. Vocês têm noção de onde é que nós chegamos hoje em dia? Nós regredimos, negão, 20, 30 anos. Eu falo que a minha geração, uma geração perdida. Eu olho para minha filhinha que tem 4 anos de idade e falo: meu Deus do céu, tomara que a próxima geração seja diferente da minha, porque a minha ferrou, eu perdi. Há 10 anos a gente estava indo para as ruas para combater a corrupção do PT e esse cara voltou com poder legitimado e entregue pela direita. A direita pegou e falou assim: Lula, eu quero te dar poder. Toma aqui, querido. Fica com bastante poder, porque nós aqui vamos tentar dar um golpe de Estado, porque o mito tá dando alguns sinaizinhos. Aí eu já acho que você erra muito. Aí você tá vendo, um pouco de gente como um todo. O Bolsonaro tá dando alguns sinais. Olha, ele usou a caneta vermelha, hein? A caneta verde. Ele tá dando algum sinal pra gente. E aí o que essas pessoas fizeram? Infelizmente, elas levaram à direita a pior derrota da sua história. E vai ser muito difícil agora. E vai ter que ter muita habilidade, muita paciência para reconstruir um discurso de direita que seja coerente. E aí eu volto a insistir aqui com toda a clareza, já falei isso em vários podcasts. Você quer combater o PT? Você tem vontade de combater o PT? Você não se sente representado? Então a primeira coisa que você tem que fazer, amigo, supera o bolsonarismo. Se você não superar o bolsonarismo, você vai estar entregando para o PT tudo aquilo que eles superar querem. O bolsonarismo? Superar o bolsonarismo que eu me refiro é o seguinte: acabou de todas as formas qualquer tipo de culto messiânico que possa existir. Político não é mito. Político não é mito. Político é funcionário. A mudança da mentalidade das pessoas precisa ser muito clara em relação a isso, porque as pessoas elas viraram, infelizmente, uma boa parcela dessas pessoas, serviçais. Mas a partir do momento que um Lula é eleito, você não acha que isso já está mudando? Porque ser. um Lula nunca será eleito como Não tem isso em volta do Lula, não tem essa força como teve com o Bolsonaro. Mas eu acho que o ponto que ele tá, que Não, o Paulo tá falando também é um pouco o Bolsonaro não é um cara forte para derrubar o Lula. Esse é o ponto. Não, eu sempre falo que assim... Você pode pegar o que você quiser, aí tem no inúmeros nomes. O que você quer dizer é o seguinte, tipo assim, vão pegar e vão colocar alguém no lugar do Bolsonaro para eleger como... Um outro líder da direita. A maior pergunta, a pergunta que mais me fazem hoje é: negão, quem você acha que vai liderar a direita? E eu sempre acho que não deve existir um líder.
Tá ligado? Não, eu acho que é válido ter uma liderança. Eu não consigo achar certo isso. O que isso. não é válido é ter Deus. Deus não vale. E a pegada também é o seguinte, se não tiver uma liderança... Eu já acho que eu não vejo assim, mano. Acho que você tá medindo eu sempre falava assim, gente, as pessoas não... Eu tive uma vez, acho que foi com o Paulo, não lembro se foi com o Paulo ou com o Constantino, que não foi nem com nenhum dos dois, foi num linha de frente que eu falei assim, gente, as pessoas não estão na frente do quartel. Aí eu não lembro quem na bancada falou assim, não, mas tem um monte de gente. Eu falei, não, gente, na boa, pega um busão. Esquece. Pega um busão e você vai ver que as pessoas entenderam que o Lula ganhou e a vida que segue. Mas isso o cara tá preocupado com o próximo boleto. Então, tipo assim, não adianta você pegar... Mas quem não entendeu isso, negão? Mas não adianta você pegar aquele pouquinho de gente e levar para todo mundo. O que você não tá entendendo é o seguinte, aquele pouquinho de gente hoje conseguiu ter a imagem da tosquice muito colada e repercutida em todo o Brasil como se fosse um todo. E aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você insistir nisso, a imagem que fica, a imagem que vai ser utilizada pelo Lula é: esse cara é um golpista, esse cara é um bolsonarista extremista. É isso que não pode mais ficar. Aí você vai me falar assim, pô, quem são os nomes? Puta, tem um monte aí. Um monte. Eu acho que vão surgir nomes que ainda. Você fala de que podem... Eu acho que tem o Zema, tem um Tarcísio. Mas nenhum dos dois viraria um novo Bolsonaro. Eu não vejo mais nenhum assim. Também não vai ter um igual ao Lula, porque o sucessor do Lula é o Haddad. Então, lembrem do debate que a gente teve. Lembrem do debate que a gente teve de governador o Haddad contra o Tarcísio. Eu dormi nos 15 primeiros minutos do debate. Capotei. Foi chatão. Mas é isso que vem pela frente. Esses líderes mais populistas, eles vão diminuir de tamanho e porque, obviamente, vão passar. Agora, o meu ponto é, se quiserem insistir novamente nesse erro, vão dar a Lula, na minha avaliação, mais tempo de vida útil. Eu, sinceramente, acho que depois do dia 8, isso daí morreu. Do quê? Morreu. Essa coisa de você ter um nome e esse nome será... Apesar de eu não enxergar que o Bolsonaro é tratado assim como você está falando. Entendeu? Para mim o Bolsonaro, lógico, de uma maneira maior, mas eu vejo hoje assim o pessoal se unindo em torno do Tarcísio e se unindo em torno do Zema. São os únicos dois nomes que eu consigo enxergar, mas nenhum deles dois vai chegar próximo de uma popularidade do Bolsonaro. Eu vejo que não tem pessoal, negão. Será? Eu acho. No momento, as pessoas estão dispersas. Ninguém está focado nisso. A maioria está nessa pegada. A maioria entende que existe Lula e Bolsonaro. A maioria ali. Porque a maioria não se nós estamos no dia política. E hoje é dia que o Lula não tem essa popularidade. Hoje é dia 23 de janeiro também, né? Que a gente é muito ansioso, né? Enfim, tem 20 dias o governo. É natural que ainda haja uma bateção de cabeça. O Congresso Nacional ainda não tomou posse. Vai tomar posse dia 1º de fevereiro. Então tem uma série E quem não tomou posse está morrendo de medo. Tem uma série de questões que são questões que ainda demoram, entendeu? Então, a gente ainda vai ter um certo processo pela frente. Tem que ter paciência e calma, mas eu acho que tem que ter uma certa consistência. Quais são as consistências? Eu não vou me entregar a um político como eu me entreguei no passado. Jamais. Isso pra mim acabou. Seja lá pra quem for. E eu não acredito que acabou, não. Escolham quem vocês quiserem. Não acabou, velho. Eu acho que aquela imagem das pessoas entrando num ônibus, escoltadas pelo exército e descendo numa federal, aquilo, irmão, chega. E são pessoas que nunca tomaram um enquadro na vida. Eu falo sempre isso. Eu falo, gente, o pessoal fala assim, mas é só uma quadra e eles têm colchonete, eles estão com celular. Eu falo, gente, essas são pessoas que têm mais de 40 anos e nunca tomaram um enquadro na vida. Aquela quadra tem um impacto muito grande. Aquela quadra tem um impacto muito grande. Aquela coisa de você confiar muito numa instituição e essa instituição te colocar num busão e te deixar na porta da federal, aquilo é muito forte. Aquilo é muito forte.